Olá, boa noite. Vamos nos organizando aqui. Carol, Hilda, na nossa segunda live, Yoga e Constelação, aí a pedidos. Boa noite, Tereza. Que linda, Boa noite. Tá bom o som? Tá, a altura tá boa? tá ótimo. E o meu, tá tranquilo? Pessoal, deem esse retorno pra gente. Eu vou avisar logo que eu estou na sala e os meus gatos estão passeando em volta de mim, então eu não vou perder não vou me distrair por conta deles, eles vão aparecer e vão embora. Sim, e a gente tá fazendo essa live também, né? Exatamente. Faz todo sentido nesse momento. Então vamos lá. Então a nossa proposta de hoje, da nossa live, é uma interação maior. Então vamos fazer blocos, né, de conhecimento, vamos dizer assim, e entre esses blocos a gente vai abrir o tempo para as perguntas, né, para a gente conseguir interagir mais com vocês, tá bom? Então, eu vou pedir licença, Tereza, para a gente iniciar aqui com a frase do filósofo do yoga integral, que faz todo sentido para a gente nesse momento, né? Que é de yoga, constelação e proteção animal, né? Que é vida, seja ela de um gato, ou de um cão, ou de um homem. Não há diferença entre um gato e o homem. A ideia de diferença é concepção humana, para a vantagem do homem. Então, eu acho que traz uma mensagem forte, né? E de algo que a gente também vai tocar, né, mais na frente. Então, Tereza, a gente estava falando na última live sobre um assunto muito interessante que é a vida, né? Como a vida de Bert Hellinger o levou para a constelação familiar. E eu queria retomar esse assunto, né? Também trazendo um pouquinho da história da família de Bert, né? Como é que a gente pode fazer esse diálogo entre vida e o processo que ele gerou, vamos dizer, gestou. Eu estava lendo agora também uma frase dele que ele diz que a constelação já existia. Ele apenas encontrou a constelação familiar. E eu achei isso super interessante, né? Porque às vezes as coisas estão ali, a gente só dá um formato, dependendo da forma como a gente olha. E aí, assim, eu fiquei hoje pensando muito no contexto de vida de Bert Hellinger, na verdade, porque a gente falou um pouco, sempre se fala, não, é porque ele foi como missionário para a África, e na África ele entrou em contato com os Zulus, mas eu fiquei pensando em antes disso. Antes disso, ele passou por uma guerra, ele era alemão, né? Ele perdeu um irmão na guerra, os pais dele não eram do Partido Nacionalista, mas sofreram muita pressão. Aquela coisa que a gente já sabe historicamente de quem não era, que tinha que ficar no meio termo. E aí, assim, eu fiquei pensando um pouco de que forma isso também fez com que ele fosse para a África logo depois da guerra e ele passou 16 anos lá. E ele pediu demissão como pastor Sim, e aí para poder começar a trabalhar, né? E aí ele começou com dinâmicas de grupo, não era constelação ainda, era dinâmica de grupo. Então, assim, algo dentro dele, na verdade, foi acordado, né? Foi tocado quando ele estava nos Zulus. uhum, É por isso que ele diz que a constelação familiar já existe. Porque o que ele chama de constelação familiar é esse desejo da gente de estar pertencendo, de resolver problemas. Então, e foram essas questões que ele começou a ver nos Zulus, né? E aí, à medida que ele foi trazendo várias abordagens
né, dentro da área de psicoterapia, e ele fez várias, né, desde técnica primal até, né, até o psicodrama. Então, cada uma foi, né, não, eu não acredito que mude a forma dele agir na constelação, como facilitador, mas apenas a tentar compreender melhor o fenômeno, né, porque é um fenômeno. Né? Porque, na verdade, na constelação a gente não aborda, como terapeuta, não é tão incisivo. Né? A gente trabalha mais o campo, entende? É um pouco diferente eu, como psicóloga, do que eu aprendi nas abordagens, de como você deve falar e tal, essas coisas. Claro que tem regras, mas eu senti o quanto esse percurso que ele percorreu, fez com que ele encontrasse lá nos Zulus essa semente que era o que era o chamado dele, né? Que esse chamado não estava em ele ser pastor, né? E toda essa questão que ele tinha, ele morou muito tempo com os avós, então assim, ele tinha uma certa ausência, ele sempre coloca muito forte a presença da mãe dele, né? E aí eu acho que isso fez com que ele, né, como a gente estava falando, procurasse muito esse céu, até porque eu acho que, aí voltando para o contexto histórico da Terra, na época, era muito pesado para os alemães. Sim. E voltar a um formato comunitário, como eu acredito que seja no contexto dos Zulus, né? Essa ideia de família, ela é muito diferente, né, do Ocidente, em termos de coletividade, né? Como se a cura, o processo terapêutico não fosse na constelação próximo da terapia coletiva, por exemplo, né? Porque a ideia de comunidade, as famílias estão muito mais conectadas do que, por exemplo, uma família numa propriedade, outra família em outra propriedade. E nesse esquema a gente traz as demandas da família numa terapia de grupo, mas é muito diferente do formato da constelação familiar. Não sei se Sim, inclusive é uma das coisas que é muito abordado na constelação familiar, é a consciência coletiva, né, que é a sua consciência coletiva enquanto família, né, e enquanto clã, se a gente pensar de clã mesmo, que isso tem a ver lá com os Zulus e com o início mesmo, do quanto cada pessoa vai agindo na sua vida para respeitar o seu clã. Então, a consciência coletiva está um pouco nisso. E eu acho que isso também tem aí volta para a questão do contexto histórico, né? Porque aí como a sociedade alemã estava destruída depois da guerra, então era importante que cada pessoa pudesse olhar para trás, né? E aí, quando tem a guerra e estavam dois lados, então muitas pessoas tinham sido do partido, né, nazista e tal, então isso é também um reencontro de perdão com sua própria ancestralidade, né? Que eu acho que os alemães viveram isso durante muitos anos, alguns inclusive ainda vivem. Então, essa consciência coletiva, essa busca, né, de pertencer, né, porque assim, o que faz a gente sair do grupo da consciência coletiva é dizer, não, vocês, por exemplo, no caso dele, vocês são nazistas, eu não quero, não vou honrar vocês. Mas se eu não honro você como meu pai, minha mãe e meus avós, como é que eu vou pertencer a uma consciência coletiva? Como é que eu vou estar em algum lugar? Se você assistir as constelações de Hellinger, muitas estão trabalhando o perdão, a aceitação, porque é isso. Você não vai estar junto, você não precisa participar, concordar com aquilo que eles fizeram, mas você precisa aceitar que foi aquilo que eles puderam fazer naquela época. Sim, sim. O contexto é que vai proporcionar as possibilidades, né, de ação. Vamos dizer assim. Eu acho que isso em relação à vida de qualquer um de nós, né? É sempre o contexto que a gente vive, né, na família que a gente nasce, que leva a gente, né, a buscar alguma coisa, muitas vezes na falta, e às vezes
quase sempre, ou não quase sempre, eu não sei, encontraram um propósito, que foi o caso de Hellinger, né? Ele foi para lá, para a África, achando que ele ia levar a fé para os Zulus, e no final quem aprendeu foi ele. Sim, sim, sim. Em relação a esse assunto, esse primeiro assunto, vocês querem fazer alguma pergunta para a Tereza, Yara, Ana Marta, muita gente querida, Adriana, boa noite. Em relação à vida de Bert Hellinger, vocês têm alguma curiosidade? Então vamos aguardar um pouquinho. Então vamos dar continuidade. Em relação a essa questão do propósito, né? A gente pode também refletir um pouco sobre o yoga, né? Como a gente busca uma terapia, né? Que traga essa demanda individual e de forma convergente à constelação, a gente trabalha com o coletivo, né? Essa individualidade, né? Então, e ao mesmo tempo, cada pessoa ali está levando um propósito de prática, né? Assim como na constelação, acho que cada um tem, você falou de temas, né? De algo a constelar, não é isso? Só que o tempo do yoga e o tempo da constelação é diferente, né? A gente trabalha com meses de prática e a constelação é algo pontual, né? Aquele momento que você constela algo da sua vida, um aspecto, um elemento, uma relação, né? E naquele momento aquela pessoa leva aquele propósito, né? E no yoga o propósito ele continua, ele perdura com uma certa constância, né? Com uma certa solidez. Então, como é que funciona essa questão do processo, do tempo na constelação? Eu diria que, assim, apesar do processo, do momento, não processo, do momento da constelação ser breve, né, 1 hora e meia, o processo é longo. Então, isso é muito importante, porque as pessoas procuram, no afã de resolver um problema, uma questão, que aquele problema, aquela questão seja resolvida quando ela sai da constelação. E isso não é assim que acontece. Durante a constelação, você libera várias dores, você entra em contato com coisas que, de alguma forma, te libertam, com sentimentos que te libertam. Mas isso não significa que quando você sai, né, se eu tenho, sei lá, um problema com meu pai, eu posso liberar várias questões e memórias e dores, mas isso não significa que quando eu saia dali da constelação, eu posso chegar para o meu pai, abraçar, beijar. Não é dessa forma, é um processo. Né? Então, aparentemente é rápido, né? Porque, na verdade, você sai de lá muito aliviado da constelação, mas é processual. Então, na maioria das vezes, né, quando as pessoas entram em contato comigo, Tereza, agora, né? Depois de algum tempo. E eu acho que isso é importante para a gente colocar um pouco, porque assim como a yoga, a constelação não é, né, um piscar de olhos, que você vai lá e resolve. Né? É o início de, né, quando você... Para mim, toda terapia é assim. Né? Qualquer trabalho individual que você faz é assim. Né? Você inicia, mas você é processual. Né? E com altos e baixos. Sim, sim. E existe uma tendência atual de buscar aquilo que é rápido, né? Aquilo que é instantâneo, até remetendo um pouco à questão da própria medicação, né? Que a gente toma um remédio e parece que resolveu naquele momento, né? A própria medicação, a gente
precisa olhar de uma outra forma, né? Porque ali pode ser que mascare aquele processo de doença, né? De estabelecimento da doença. E da mesma forma, a gente olhando para as terapias integrativas, né? Que o yoga e a constelação se inserem nesse contexto, né? Nessa classificação, elas têm o seu tempo. E dentro do tempo da própria terapia, né, que a terapia propõe a gente, nós temos o nosso tempo. Às vezes a gente não está preparado para acessar certas sensibilidades, estagnações de energia, tensões, né? Então exige mais tempo para que aquilo seja olhado, seja movimentado e expresso na nossa vida, né? Isso. E eu queria te aproveitar para te perguntar como é para você, né, como instrutora, tá? A pessoa chega né, muitas vezes com muita ânsia de que vai começar, já vai ficar menos ansiosa, já vai resolver. Como é esse contato? Como é que você lida, né, na yoga com essa chegada, né, com esse esclarecimento? Como é que é o processo que se dá? Primeiramente, a gente tem uma conversa, né, presencial, de preferência, né, mas se não puder, virtualmente mesmo, nesse contexto, tem sido assim. Além da conversa, a gente faz uma anamnese para eu me aproximar da pessoa, né, para sentir o real propósito que ela está trazendo, né? E a partir desse propósito eu trago os elementos daquela pessoa para a prática. E aí, geralmente, o que acontece? Ela vai se envolvendo com aquela prática e o propósito inicial ele vai se transformando ao longo do tempo, né? Então, essa chegada é muito mais de acolhimento, estou junto, compreendo, né? E silenciosamente a gente vai inserindo na abordagem elementos para que aquela pessoa ela busque algo além daquele propósito inicial. De forma mais frequente, o propósito de relaxamento ou de beleza física tem sido frequente, né? E aí a pessoa vai desenvolvendo outros propósitos ao longo. Então, o Hilda traz aqui uma questão. Os profissionais acompanham as pessoas que participam depois, porque muitas coisas serão elaboradas depois daquele momento do encontro de constelação. Gostaria de saber por quê, nunca fiz. Então, em geral, sei lá, eu estou aqui tentando fazer uma estatística, talvez 40% a 50%, talvez 60%, vamos dizer, entre 50% e 60% das pessoas que fazem uma constelação, elas voltam para fazer outra, né? E assim, às vezes tem pessoas que fazem 2, 3, porque assim, é um processo. Você olha, né, para uma questão, depois aquela questão abre outra, e assim, né, você vai, não é, porque a gente não só tem um problema. E aquele problema está envolvido em várias outras questões. Então, muitas pessoas, elas voltam, né, elas voltam para novas constelações, e algumas, né, geralmente, no primeiro mês, eu tenho como hábito de manter o contato, de saber como a pessoa está, se ela está bem, se ela teve alguma questão física, emocional, sonho, enfim. Eu sempre dou essa abertura, né? Pergunto se a pessoa quiser, ela volta, assim, ela entra em contato. E muitas realmente voltam a fazer outras constelações. Eu não sei se eu respondi a pessoa. A Hilda.
Ah, foi Hilda quem fez. É porque eu não consigo, eu só vejo uma parte da pergunta. E aí, quando você estava falando, eu fiquei pensando, porque essa coisa do propósito, né? Que às vezes a pessoa vem toda arrumadinha para fazer, né? Vai para yoga, não, porque eu quero fazer isso, isso. E no final, assim, é uma descoberta, né? Eu acho que o processo faz você entrar em contato com você, qualquer processo terapêutico é assim, e você vai se descobrindo e o propósito pode ir mudando, né? Como tudo na vida. E aí, muitas vezes, a pessoa chega para fazer uma constelação. Eu me lembrei agora que você estava falando de um rapaz que veio fazer uma constelação, né, a constelação aberta, e ele disse: eu quero ver a minha dificuldade com o dinheiro, porque eu não consigo, né, ter prosperidade e tal. E aí, assim, a gente começou a abrir a constelação, e foi muito engraçado, porque ele não contou nada, só falou isso para mim. E aí começou a. Eu nem me lembro mais, era ele, o dinheiro e a mãe dele. E assim, começou a criar uma certa tensão entre o dinheiro e ele não, o dinheiro não queria olhar para ele não queria. E começou uma coisa, aí eu olhei para ele e disse assim: você tem relação com seu pai? Aí ele disse: não, nenhuma. Aí eu disse: porque aqui que está é seu pai. Porque assim, né, de acordo com. E aí ele olhou para mim e disse: mas eu vim falar sobre o dinheiro. Eu quero resolver o dinheiro. Eu disse sim, mas às vezes as questões estão. E aí, assim, foi só essa questão que me lembrou. E aí, no final, a constelação foi caminhando de uma forma que ele compreendeu, né, e vivenciou o quanto o não agir para a vida em termos de dinheiro, né, porque na constelação, muitas vezes o dinheiro é a ida para o mundo. Então, quem traz isso geralmente é o pai. E aí ele começou a falar, e assim, foi muito interessante, porque assim, isso, você vai para uma coisa, se ele tivesse fechado, ele estava disponível. Certo? Se ele não tivesse disponível, provavelmente a constelação iria. Se ele não pudesse olhar para a relação com o pai, que era o que estava por trás da questão do dinheiro, naquele momento, a gente teria que ter parado a constelação, porque ele teria congelado na constelação. Né? Sim, sim. Assim como eu imagino que muitas pessoas lhe procuram, vão, começam e depois deixam porque não é aquilo, porque ela não quer olhar para ela, não quer se silenciar para se olhar. Né? Sim, sim. A gente estava até conversando hoje, né, Tereza, sobre algumas colocações assim, né? Eu sou muito agitada, muito ansiosa, eu acho que eu não vou conseguir praticar, né? E, na verdade, é nesse momento que você precisa olhar mais para você mesma, para você mesmo, e tentar observar qual é a raiz dessa ansiedade, né? Porque você não pode parar um momento em silêncio, né? Todos esses elementos, né, a gente compreende como um sintoma, né? Vamos trazer aqui uma palavra mais da ciência, um sintoma de algo que tem uma raiz, né? E isso deve ser olhado como um processo de autoconhecimento. Então, a partir do yoga, você entra em contato com esses elementos, né? Na constelação, a gente tem pessoas, tem casos que levam esse estado de sofrimento, ansiedade. Isso é colocado numa constelação? Sim, e é engraçado porque às vezes a pessoa, eu me lembrei de um caso, né, como eu falei, que se bloqueia, de uma moça que foi me procurar, e aí assim, a constelação o tempo todo levava ela para entrar em contato com o pai. E ela dizia: não, eu não quero perdoá-lo, eu não quero vê-lo. Né? E aí, assim, chega um momento que a constelação para, porque a pessoa não consegue ir além. Né? E aí, assim, o discurso eu quero resolver, eu quero, mas assim, quando é para olhar, é exatamente essa situação aí da respiração e tal, a pessoa não consegue, quer dizer, ela tem o arranque, vamos dizer assim, mas quando chega na hora de entrar no contato, de olhar para a dor, né, ela não olha. Né? E isso acontece com uma certa frequência.
né? Eu já fiz uma constelação que ele congelou a constelação. A pessoa começou a sentir mal, eu disse, quando eu olhei, estava todo mundo ali em grupo, parado, dizia, ninguém se movia, ninguém se movia. Eu disse, então a constelação parou. Ele parou a constelação. E aí eu respeito isso. Às vezes a gente não está pronto para olhar, né? E aí, assim, por isso que às vezes as pessoas voltam, né? E aí, um ano depois, aí essa coisa do tempo também, não tem tempo. Eu acho que ele levou mais de um ano para fazer, para poder voltar e poder ter coragem de dizer, não, agora eu vou olhar. E aí ele fez duas, praticamente assim, no mesmo ano. Né? Porque ele foi, quer dizer, o processo da constelação, a gente acha que não está funcionando, né? Não está agindo dentro da gente, mas ele está agindo dentro da gente. Né? Então, com esse rapaz, foi um ano, eu acho que foi mais de um ano, foi uma das primeiras constelações que eu fiz depois do curso. Então, ele congelou, e aí ele teve falta de ar, tudo, ele teve realmente, assim, sintomas físicos, e aí ele congelou a constelação, e acho que foi quase um ano e meio depois, foi que ele voltou. E aí, assim, foi engraçado porque ele fez uma constelação e depois ele fez outra, em que ele disse, eu queria trazer um problema da minha mãe com a minha tia. Eu disse, eu posso? Eu disse, não, não pode. Mas aí eu fui trabalhar a questão dele. Por que você tem necessidade de resolver o problema da sua mãe com a sua tia? Porque ele estava acostumado a resolver todos os problemas. Né? E aí... E é isso a gente também... Porque às vezes a constelação não é só você abrir o campo. Às vezes você abre o campo com pessoas, às vezes você abre o campo só nisso. Dele dizer, eu quero resolver o problema da minha mãe com a minha tia, mas ele não é a mãe nem a tia. Então ele não tem como resolver. Né? Aí eu disse a ele, você tem alguma coisa que na relação delas lhe incomoda? Se lhe incomoda, a gente pode olhar o seu incômodo. Mas a relação da sua mãe com a sua tia, não. Né? Porque estava falando, na verdade, do desejo dele de controlar as questões, né? E foi o que a gente acabou trabalhando na constelação. Uhum. Nem sempre o propósito está claro. Sim, e aí o próprio propósito se revela ali naquele momento, né? Iva comentou assim, mas se a pessoa não se dispõe a um olhar diferente, fica difícil, né? Essa rigidez, né? Que inclusive pode ser também física, e se apresenta, por exemplo, numa prática de yoga, né, traz esse elemento físico, né, da disposição das pessoas ali na constelação, né? E essa dinâmica da constelação, Teresa, ela às vezes é confundida com algum processo religioso, né? O próprio campo morfogenético, quando na introdução você coloca que o campo ele vai mostrar, né? Eu acho que a tua introdução é mais ou menos assim, ou sim, não sei. Eu sempre faço questão de colocar essa questão que não tem nenhuma relação com religião, né? E aí as pessoas, quando chegam lá chegam na constelação, que já leram alguma coisa, aí sabe que Hellinger foi pastor, aí as pessoas, né, misturam muito as coisas, mas não tem, né? E inclusive, assim, quando a pessoa que eu já vi, né, começa no meio do campo, no campo morfogenético, ela começa a sentir coisas como se ela tivesse entrando num transe, por exemplo, que não é o do campo, a gente percebe como facilitador, né? A gente tem que tirar aquela pessoa do campo, porque ela está entrando numa questão dela, e aí, assim, a gente tem que preservar sempre a pessoa que está sendo constelada. Né? Porque senão aquela pessoa que entra no transe, então isso é uma coisa muito, assim, muito mais recorrente do que a gente pensa. Porque claro, a gente está abrindo, né, um campo sutil, então nesse campo sutil podem acontecer muitas coisas. Mas, e isso é importante, porque é aquilo também que a gente estava conversando. As pessoas têm essa... Eu acho que a gente está num mundo que sobe muito, né? Com o yoga. Não, eu lembrei da menina. Não, é só meditação. Não é só meditação. Né? Você também tem que, assim, tem coisas que são hard, você tem que fazer esforço.
sabe? Não é uma coisa só etérea, que você vai para o céu e vai e fica lá. Não é isso, né? Você não vai encontrar a resolução dos seus problemas nesse plano, né, do céu, vamos dizer assim. Mas você precisa enraizar. Né? E talvez para a gente aqui no Brasil isso seja mais fácil, porque como a gente tem muito essa coisa do indígena e do negro, então, que é mais de raiz, né? Eu acho que fica mais fácil para a gente, porque muitas vezes a gente precisa trazer a pessoa, né? Então, que a pessoa começa a entrar até porque às vezes as pessoas vão achando que é tudo. É isso, é como se você fosse abrir os seus campos e se encher de amor, sabe? Não é só isso, não é só perdão. Você tem que, né? E aí trazer para a terra, né? É isso. Eu agora me lembrei que assim a coisa um dos símbolos da constelação é a árvore, não é à toa, né? A árvore precisa ter raiz para poder ir para o céu. Sem raiz você não vai a lugar nenhum. Então essa união, né? Que eu acho que o Yin e o Yang também tem essa coisa, né? Do céu e cultura, isso. E no yoga tem também, né? Não é reconhecido, mas a gente tem os chakras. O chakra básico é chão, é terra, é raiz, né? As posturas ela tem. A gente começa pela base. Então, qual vai ser a base da postura? A base será essa, né? E aí, a partir da base que a gente compõe a postura na parte de cima. Né? Então, é preciso observar esses elementos como integrados. Não dá para a gente resolver as nossas questões considerando a parte. Tem que considerar o todo e suas relações. Né? E tu fala assim, esse problema interno tem a ver com a crença religiosa. Isso também acontece. A própria resistência, né, às terapias integrativas por uma questão religiosa, né, já afasta a pessoa daquele momento. Sim, eu me lembrei que uma pessoa, acho que quando eu estava trabalhando na policlínica, e aí ela colocou, falando comigo, ela disse, mas olha, eu posso participar, se não for contra a minha religião. Eu disse, tá certo, venha. Né? Porque é um pouco isso, né? Porque isso, às vezes a gente, e aí eu me lembrei de Hellinger de novo, às vezes a gente vai para a religião, como ele foi ser pastor, achando que aquele é o propósito. Provavelmente ele estava olhando as faltas dele, o irmão que morreu, a guerra, o sofrimento, todas as mortes, né? E isso cria, claro, um campo de morte, de perda muito grande. Sim. Assim, no contexto. E aí ele vai para ser pastor para salvar as almas. Mas ele precisava salvar dele. Eu acho que muitas vezes, e aí eu fiz psicologia, e aí muitas vezes eu me perguntei o que eu estava querendo salvar em mim, né, quando eu fui escolher ajudar as pessoas. Né? Porque, na verdade, eu estava querendo me ajudar primeiro. Sim, sim. Hilda diz assim, na medicina chinesa diz que não há nada que não esteja fora da natureza, né? Interessante, né? E aí eu coloco a natureza como o externo e a natureza interior, né? Então a gente é um contínuo. Sim, não existe separação. A gente é que faz a separação, né? Como o que você falou no início, entre o que logo na sua frase, foi exatamente o pensamento que você trouxe. A gente é que cria. A gente cria a separação. Né? Isso. Teve alguma outra pergunta? Alguém tem alguma outra pergunta sobre yoga, constelação, os dois juntos? Fiquem à vontade, essa interação é necessária e rica. Isso, porque da outra vez a gente falou muito e interagiu pouco com. Né? Então, acho que.
É por isso que a gente está dando esse espaço. Então, vamos dar continuidade, Teresa. Me fala um pouquinho sobre essa questão do lugar de cada um na constelação, lugar de filho, lugar de mãe, e como é que acontece quando a gente está fora desse lugar. Tem duas, assim, máximas, eu diria três, na constelação. Uma é que você faz a constelação para desvelar o que está oculto, Uhum, o que é um segredo. E a outra é você ir para o seu lugar de honra. sim, E qual é o seu lugar de honra? É o seu lugar. Né? E agora, muitas pessoas, assim, como estava falando da questão da consciência coletiva, a gente, no desenvolvimento, né, enquanto criança, toda criança, ela busca ser aceita, ser amada, se sentir protegida, né, pelos pais, que são as pessoas, né, pelos pais ou cuidadores. Mas assim, é pelos pais, eu disse pais ou cuidadores, mas é pais mesmo, porque quando a criança, né, é adotada, por mais que ela seja cuidada por aquela família que a adotou, ela ainda assim, ela sente um vazio que isso é uma coisa muito incrível, mas acontece, né? A pessoa parece que mesmo que ela não saiba, ela intui que, né, do que acontece, então muitas vezes Ai, Frederico, com licença. Ele quebrou meu raciocínio. Então, muitas vezes a pessoa, ela busca sair do seu lugar porque ela acha, a criança, né, a pessoa, no caso a criança, ela sai do lugar dela porque ela acha que vai ser mais aceita. Então, por exemplo, tem uma pessoa que eu fiz uma constelação e ela disse, não, eu quero ver tal, eu sempre fui muito ligada a meu pai, mas eu tenho um problema com a minha irmã mais nova, eram 4 filhos, um irmão mais velho e 3 mulheres. E aí ela colocou isso e a gente começou. E aí foi quando ela começou, na constelação, quando ela montou, ela botou todos desordenados, vamos dizer assim, né? Estavam 2 de um lado, 2 do outro. E aí, assim, fica muito claro como, né, se ela coloca 2 de um lado, 2 do outro, são 5, e um separado, isso já é uma foto muito clara de como ela sente a família dentro dela. Então, na família dela, ela sentia-se mais perto de uma pessoa do que da outra. É normal, a afinidade é. Mas aí, no desenrolar da constelação, ela disse, mas eu sempre tive uma questão muito forte com meu pai, e aí a minha irmã nasceu mais nova, e aí, né, e aí eu fui perguntando, sim, mas qual era a sua idade? Então, ela estava na idade que ela já... E ela perdeu o espaço dela, ela foi tipo assim, 2 anos, a filha caçula, aí nasceu a última. E aí, o que ela fez a partir daí? Ela começou, eu acho que todo mundo que tem irmãos né, e filhos, mais de um, sabe que é normal a competição entre irmãos. Né? Só que, no caso dela, ela saiu do lugar dela. Ela começou a agir como se ela fosse a mais velha. Então, ela saiu da terceira, no caso, e passou a ser a mais velha. E aí, o pai e a mãe tinham uma certa dificuldade. O que ela fez? Ela, não achando pouco, ela saiu do lugar da mais velha e foi para o lugar do pai dela. sim. Então, ela, durante todo esse tempo, vamos dizer, esses últimos 20 anos, todas as coisas que ela fazia era levando ela para... Ela sentia um incômodo que ela não sabia de onde via, porque ela estava fora do lugar. Ela não conseguia lidar ainda com essa irmã, ela não conseguia, na verdade, porque ela estava deslocada. Mas assim, a gente faz, ela fez e a gente faz, na maioria das vezes, quando é criança, porque a gente quer um lugar. Sim. A gente quer um lugar e a gente sente aquele lugar que a gente tem ameaçado. Porque às vezes a gente. Aí você diz, não é porque os pais. Não, simplesmente nasce uma pessoa nova e você fica realmente. Durante algum tempo a criança fica assim. Isso é uma coisa, é um fato, né? Eu acho que a constelação sempre trabalha com fatos, é um fato. Acontece, cada pessoa reage de um jeito, sim, mas muitas vezes o pai também, ou a mãe, tem uma fragilidade, e aí é como se você fosse achando brechas, né, vamos dizer assim, para você conseguir
atuar e aparecer, né, no local. Então, por exemplo, voltando ao rapaz que eu falei das tias, ele não tinha relação com o pai dele. Então, ele era um homem da casa, certo? E quando a mãe dele tinha brigas com as irmãs, eu falei das tias, eram as tias, a irmã, a mãe e as tias. Ele se sentia como o homem, né? E um homem da casa, e ele tinha que resolver o problema. Então, todo o processo que ele levou 1 ano e meio da primeira constelação para a segunda e para a terceira, que foram complementares, foi exatamente dele poder voltar para o lugar dele de filho e dizer, nesse lugar eu também posso ser amado. Porque essa é a grande questão, né? Porque a gente vai para um lugar e aquele lugar traz muitos benefícios e a gente não quer perder aquele lugar, por mais pesado que ele seja. Sim. Então, por isso que o lugar de honra é o melhor que existe, porque a gente está lá sem peso. Sem peso e porque a gente sabe que a gente vai ser amado estando no nosso lugar, não precisando sair do lugar, porque sair do lugar é um fato, mas tem várias metáforas e simbolismos por trás desse sair do lugar. Sim. Né? Eu não sei se eu te respondi essa questão do sair do lugar. Né? Geralmente é isso, a gente sai do lugar mesmo. Né? Sai do lugar mesmo. Isso acontece muito também quando tem aborto, tá, Sofia? Quando tem aborto, sendo espontâneo ou não, ou quando um bebê, um irmão morre, isso é uma coisa que acontece muito, muito, muito mesmo. Sim. E aí é preciso aquela pessoa olhar, observar fisicamente e subjetivamente o que significa esse sair do lugar para poder retornar, né? Isso é esse processo. De forma simples, didática, seria isso. Isso, por exemplo, numa constelação, muitas vezes, por exemplo, se a pessoa saiu estava deslocada, e eu faço ela olhar para o pai e para a mãe e dizer, não, eu aceito, eu estou aqui, eu peço perdão, né? Todas as frases que a gente diz, e muitas vezes a pessoa não consegue ir para aquele lugar, ou ela diz, eu não estou bem aqui. Né? E aí, você às vezes, numa constelação, você tem que ir e voltar, porque assim, não é, por isso que não é uma mágica. Volta na frente do pai e da mãe, diz um monte de frases e pronto, está tudo resolvido. Não é isso. Né? E aí, em geral, por exemplo, quando eu tenho uma questão dessa, eu sempre peço, porque assim, às vezes as pessoas precisam ir lentamente, aí volta a história do tempo. É um passo, nem sempre todo mundo consegue sair do seu lugar e dizer, eu sou, oi papai, oi mamãe, agora eu sou a filha. Não é simples assim, certo? Eu sou a filha, você é o pai e pronto. Não, aí você volta para a vida lá fora e você volta de novo para o lugar, porque a família inteira aí volta à consciência coletiva. Puxa você para aquele lugar que você sempre teve e que sempre foi benéfico para todo mundo. Entende? Então, por isso que muitas vezes a constelação não acontece assim. Né? E aí, muitas vezes, eu peço a pessoa para fazer passos concretos, né? Para que isso ajude ela, porque senão é terra, isso é terra. Você tem que dar passos. Né? Então, muitas vezes na constelação eu digo, não, faça isso, e a pessoa não, volta, eu não consigo. E aí a constelação às vezes fica nisso. Se ficar nisso, a pessoa não conseguir voltar, você tem que admitir, a pessoa tem que admitir, o constelador também, que agora não é o momento, que a pessoa precisa de um pouco mais, né, vivenciar tudo aquilo, porque é muita coisa. Né? Sim. Somos seres complexos, né? Tereza, a gente tem algumas questões. Eu vou perguntar assim, como é escolhida a equipe para a constelação? Eu não sei se eu entendi errado, Hilda, se eu entendi, me corrija. Como é que se dispõem as pessoas para participar da constelação? Ok, então, uma constelação aberta em grupo, né, o convite é feito e é aberto. A gente nunca sabe, e eu acho isso muito, é uma das coisas que eu gosto como consteladora, porque você nunca sabe o que vai acontecer. Sim. Então, quem vai, e geralmente as pessoas que vão, elas
é batata, como se diz, elas têm alguma coisa a ver com aquela questão que foi levada. Então, em geral, a pessoa vai, né, que vai constelar, coloca o seu problema e às vezes a pessoa pode falar um pouco mais, mas de preferência eu peço para ela falar o mínimo possível. E aí, se tiver, sei lá, se for como essa questão aí do pai, da mãe, que eu coloquei da moça que eu fiz, inclusive essa foi online, mas eram 5 pessoas na família, né? O pai, a mãe, 5 não, 6. O pai, a mãe e os 4 irmãos. Foi bem básica. E aí a pessoa que é constelada, ela olha para as outras pessoas que estão na sala, no recinto, que são aquelas pessoas. Quem quer ser representante, porque é assim que a gente chama, quem quer representar aquela, e aí ela vai olhando para cada pessoa e sentindo qual ela quer que seja o pai, qual ela quer que seja a mãe, ela vai escolhendo essas pessoas e trazendo para o centro da sala. E aí, num segundo momento, ela vai posicionando essas pessoas, uma em relação à outra, como ela sente. Né? E isso é muito interessante, porque por mais que a pessoa esteja com a cabeça bem arrumadinha de querer, mesmo quando ela sabe constelação, ela não consegue ser racional nessa hora. Geralmente ela vai, né? Então, por exemplo, como essa moça, ela colocou o pai e a mãe, depois ela colocou, sabe, ela fez bloquinhos. Ela não colocou todos juntos em ciclos. Ela podia ter colocado de várias formas. E tudo que a pessoa faz naquele momento, certo? Fala um pouco, claro, de como ela vê. E aí, esse é o primeiro momento. Cada pessoa está lá representando o pai, a mãe e cada um dos filhos e a própria pessoa. E aí cada um vai dizendo como se sente. E aí a pessoa que está representando, ela deixa de ser ela, tá? Ela passa a ser só um canal, né, para aquela pessoa. Como eu expliquei da outra vez, o campo morfogenético é isso. Na hora que a pessoa bota 2 de um lado, 2 do outro, 2 do outro, ela já traz a energia dela, da coletividade, da consciência dela para fora. E aí, a atuação. O que vai acontecer, só os representantes sabem. E aí vai acontecendo, na verdade, né? E, geralmente, o que acontece tem toda a relação, né, com o que a pessoa traz, com o real, vamos dizer assim. Como eu falei, a história também do rapaz que trouxe, a questão dele era o dinheiro, bem pragmática, mas o que não deixava ele para a vida, para conquistar a vida, era porque ele se sentia, não era em falta, ele sentia falta do pai. Então, a falta do pai era o que não levava ele para a vida. Então, para ele ter o dinheiro, ele primeiro precisava olhar para o pai. Tereza, Márcia fala assim, quais são os benefícios da constelação familiar? A gente tem como elencar esses benefícios de uma forma didática ou a constelação? Eu acho que assim, eu acho que os benefícios da constelação são os mesmos benefícios de uma terapia, né? De um processo terapêutico, né? Mas assim, para mim é aquilo que a gente falou da vez passada. Para mim, na constelação, eu tenho que estar presente. Então, eu acho que a terapia, vamos dizer, mais tradicional, verbal, que eu faço também, mas eu não faço mais nunca do mesmo jeito que eu fazia antes de fazer a formação em constelação, porque muitas vezes na terapia tradicional você passa um ano falando sobre o mesmo assunto. Na constelação, quando você entra e você está na sala, por exemplo, né, como a gente estava falando do caso da pessoa estar no grupo, quando ela está vendo o que acontece com ela, ou aconteceu com ela do lado de fora, porque ela fica como espectadora, muita coisa muda ali. Né? Por quê? Porque eu passei a minha vida toda acreditando que era daquela forma. E aí, de repente, eu olho e vejo relações que eu nunca tinha visto da forma... Porque é aquela história, né? Você ouve... eu ouvi falar que meu pai não era legal, que meu pai nunca me procurou. Aí, quando ela começa a constelação... Então, assim, eu acho que um dos benefícios da constelação é trazer essa consciência. Sim. Que, às vezes, numa terapia tradicional, verbal só, não vem. Ou se vem muito lentamente. Né? Eu hoje trabalho com as duas coisas ao mesmo tempo, porque eu acho que é importante.
essa consciência, né? Porque assim, também porque a gente está aqui para ser feliz. Então, por que a gente vai sofrer por alguma coisa que a gente pode liberar, né? Eu acho que é isso também. Uhum. Iva fala assim, uma constelação de uma pessoa pode atingir uma outra só ouvinte assistindo uma constelação? Uma constelação, se ela está acontecendo num grupo, como eu falei, onde tem pessoas, vamos dizer que na sala tivesse 20 pessoas, e ela escolheu 6 que estão lá como representantes. Se alguém naquela sala, né, os demais, que não estão atuando, né, representando, tiver alguma coisa que toca, sim, ela sai dali terapeutizada. Né? Eu me lembro sempre assim, que às vezes muita gente faz, não, eu não precisava nem ter trazido o meu problema, já resolvi, ela trouxe. E muitas vezes a pessoa que é escolhida, ela já sabe que ela é escolhida porque muitas vezes ela tem aquele problema. E aí ela foi escolhida. Então, ela indiretamente, ou diretamente, não direi nem diretamente, diretamente ela se beneficia. Né? Como também, muitas vezes, a pessoa não está nem no recinto, vamos dizer, que é do sistema familiar, e no sistema familiar, se eu libero, por exemplo, se eu trago uma pessoa que estava no lugar do pai ou da mãe, e a filha volta para o lugar, na hora que a filha volta para o lugar e ela começa a se sentir, né, voltar para o lugar, ela se sente, ela tem consciência de que ela é filha, e a partir do momento que ela percebe isso, ela vai para a vida, para a relação com os pais, aquilo muda também a relação com os pais. Eu me lembrei da situação que eu falei para você, de que era uma questão de um relacionamento afetivo, de um casal, que a mulher trouxe, e aí no meio do meio para o fim, surgiu o pai do homem, né? E aí, assim, ficava muito claro que ele não conseguia se desvencilhar, e aí volta a história do lugar. Ele não estava no lugar dele, então, como ele não estava no lugar dele como filho, ele não conseguia atuar enquanto marido, porque ele estava preso ainda na primeira relação dele. E aí, durante a constelação inteira, assim, existia amor entre o casal, mas ela já tinha saído do lugar dela de filha, ela já tinha dado o passo, já estava, né, na família que ela tinha criado, e ele não. Né? E aí, quando foi agora, 8 meses depois, a pessoa me diz, Tereza, está acontecendo exatamente como na constelação. A pessoa, meu marido começou a dizer não para o pai, a fazer aquilo que ele acredita, e ela disse, parece que eu estou assistindo a constelação de novo. Né? Então, assim, essa coisa do tempo é muito importante, né? Porque o tempo não é o tempo daqui desse mundo, é o tempo interno, né? E o tempo interno meu, o tempo interno dele, no caso dela, né? O dela era um, dele era outro. E muitas vezes as relações, as pessoas não se encontram porque cada um está num tempo. Sim, sim. Isso é preciso ser respeitado, né? Pelo terapeuta. Sim. Sim. Márcia pergunta, como posso fazer para participar ou constelar? Márcia, atualmente eu estou só trabalhando com online. Até antes de começar a pandemia, a gente fazia mensalmente. Então, em Petrolina, eu acho que tem 3 ou 4 pessoas que faziam, né? Porque agora está todo mundo suspenso, pelo que eu sei, constelação aberta presencial. Então, geralmente, está no Instagram de cada pessoa, e a pessoa vai, dá o nome dela e aparece no dia e participa. Né? No individual, eu também não sei se alguém está fazendo presencial. Inclusive, outro dia alguém queria uma presencial e eu disse, eu não tenho, não faço mais, né? Agora nesse momento não. E só tenho feito online. Então, assim, o caminho se você quiser presencial, ficar atenta, né, às pessoas que trabalham com constelação. Inclusive, para quem quiser conhecer, na Policlínica, né, que eu faço parte ainda do projeto lá do Práticas Integrativas, a gente abriu para o grande público, não sei se tem se já fechou as inscrições, mas estava tendo inscrição
para quem quisesse participar de constelação, e no caso que eu faço lá é biblioterapia. Então estava... A Policlínica de Petrolina, não é isso? Que aqui a gente coloca o mundo todo. Porque é isso, a Policlínica de Petrolina, mas é online, tá? Então, assim, para o mundo todo também pode participar, porque a gente está trabalhando online também. Né? A gente vai encerrar as perguntas, que a gente tem 10 minutos, então a gente consegue, acho que, responder a pergunta de Silvia e encerrar. Que pena, né? Que tá tão fluido, tão gostoso. Então, agora eu já posso fazer uma live, porque eu já sinto assim como se eu estivesse em casa. Eu estou em casa mesmo. Que bom, que bom. Então, Silvia fala assim, como o trabalho de vocês duas pode completar? Por exemplo, depois de fazer uma constelação, a pessoa pode ter uma indicação de asanas que podem ajudar a processar o que aparece na constelação. Você quer falar um pouquinho, Tereza? Não, você. Eu já falei demais, fale você. Então, o yoga, diferente da constelação, né? Nesse caso a gente vai falar também das outras formas, não da divergência, né? Vamos observar o yoga como uma terapia que não tem uma objetividade forte como a constelação, né? Você chega e fala o que você quer constelar. No yoga, a gente está levando ali o indivíduo por completo, né? Então, naquele dia, por exemplo, ele pode estar com essa questão da constelação bem presente na mente, e o yoga pode, por meio da respiração, dos asanas, fazer assentar essas informações para que aquela pessoa possa processar de forma mais tranquila, se isso trouxe uma confusão mental, um desconforto físico, né? Então, com o tempo de prática, ela tem condições de entrar em contato com esse conteúdo, né, subjetivo, objetivo, né, de forma mais lenta e mais profunda, né? Porque a prática de yoga é esse contato gradual, né, com as suas questões ocultas, as questões mais presentes. Tudo isso vai ser trabalhado com todas as técnicas do yoga, né? Desde a respiração até a meditação, que geralmente a gente pratica no final. Então, você vai estar lá em contato consigo mesma, né? Consigo mesmo, e isso trazendo essas questões que você pode ter trabalhado com a constelação, né? Então, se você traz essa objetividade para a tua prática, mentalizando, trazendo na sua meditação isso objetivamente, você vai estar trabalhando objetivamente com aquilo ali. Agora, o seu instrutor de yoga, se não for aula particular, não tem condições de acessar. Você que vai ter que trazer isso de forma prática. Eu pensei, no mundo ideal, poderíamos ter uma parceria que eu sentisse. Porque muitas vezes a pessoa, né, como eu falei, a história de céu, terra, a pessoa sai e entra em colapso. Às vezes acontece. Então, o que aquela pessoa precisa? Ela precisa de terra. Né? Então, isso, no mundo ideal, a gente poderia fazer uma parceria, respondendo a Silvia, em que, sim, se a pessoa tem excesso de céu, ela precisa de exercícios que tragam ela para a raiz. Para a raiz. Né? Para depois